Boa noite a todos, tudo bem? Quando me pediram para vir dar a palestra, me pediram um tema, e eu sugeri falar do efeito da pandemia nas nossas vidas. Para quem não sabe, eu trabalho com psicologia, sou psicólogo, e atendo no consultório várias pessoas que passam por diversos problemas. E aí a gente entende, trazendo um pouquinho do aspecto da psicologia, a gente sabe que nós somos um produto de tudo aquilo que a gente vivenciou, de tudo aquilo que a gente viveu, que aconteceu na nossa vida, das nossas histórias, dos nossos erros, dos nossos acertos. Tudo isso foi que nos trouxe a esse lugar, a cada um de vocês. Vocês chegaram onde vocês estão, baseado na história que vocês viveram. E aí, de repente, não mais que de repente, como diria a poesia, a vida vem nos dar uma mudança meio que trágica, desde 2019 até hoje, 2020, com um processo pandêmico em que eu costumo até brincar, não existe estudo sobre isso, mas eu costumo brincar que a gente viveu uns 10 anos nesses 2 anos. Eu falo assim, 10 anos em relação às emoções, aos nossos vividos, aquilo que a gente precisava passar. Talvez a gente passaria num estágio da nossa evolução, no estágio da nossa vida, nós fomos, de certa forma, levados a passar em um curto espaço de tempo. Muita coisa aconteceu junto, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. Muitos prejuízos, perdas de pessoas queridas, perdas de emprego, separações, agressões, enfim, muitas coisas nós tivemos que enfrentar durante esse processo pandêmico. Como é que isso nos deixa? Em que lugar nós chegamos aqui? Como é que nós estamos hoje, em 2021, no dia 2 de julho de 2021? Como é que nós estamos? Ontem mesmo eu liguei para um amigo meu para comemorar, para dar os parabéns a ele. Aí eu liguei para ele e falei assim, meu amigo, parabéns, 50 anos. Aí ele virou e disse, não, rapaz, 51. Eu sou de 70. Eu digo, é porque o ano de 2020 eu dei uma deletada em algumas coisas, porque parece que ele não passou. Ou ele passou, mas passou de uma forma tão abrupta que, às vezes, parece até que ele não existiu. A gente ainda não sabe nem direito. A gente, às vezes, se pergunta mesmo, que ano que nós estamos vivenciando. Então, às vezes, a gente tem que aprender a olhar para esse ano, para essas experiências que nós tivemos, e tentar tirar algo de positivo. Aí eu falando que vinha fazer essa palestra aqui, aí uma pessoa virou para mim e disse, mas teve alguma coisa de positivo? E teve, durante toda essa pandemia, durante toda essa tragédia. Aí eu pergunto para vocês, teve alguma coisa de positivo? Será que a gente não aprendeu nada durante esses 2 anos aí, 19 e 20, 20, 21, assim, 1 ano e mais ou menos quase 2, de adoecimento que a gente viveu? Será que a gente não conseguiu perceber absolutamente nada que a gente pudesse trazer para a nossa vida como um certo benefício? Ou a gente só aprendeu as coisas ruins que a doença nos trouxe? Ela nos trouxe muitas coisas ruins, mas ela também nos trouxe alguns aprendizados. Por exemplo, ela nos fez perceber a importância do outro. Nós nunca sentimos tanta falta do outro como nós sentimos nesse processo de pandemia. Engraçado que em 2018 eu vim dar uma palestra aqui, Fernando, sobre tecnologia, você lembra? Falando sobre as pessoas que passavam o tempo todo no celular, nos relacionamentos, as famílias em casa, as pessoas, cada um no seu quarto, no seu telefone, as pessoas nas mesas do restaurante, cada um no seu telefone. E aí agora, um pouco mais de um ano e alguma coisa depois, eu estou aqui falando que durante o processo pandêmico as pessoas sentiram faltas umas nas outras. As pessoas começaram a dizer, eu não aguento mais, eu preciso ver fulano, eu preciso sair, eu preciso ver gente. Eu tinha pessoas que chegavam para mim no consultório e diziam, eu não suporto mais, eu preciso ver gente. Eu estou adoecendo porque eu não consigo mais ficar trancado. Então parece que a gente começou a valorizar a importância do outro. O quanto o outro é importante, o quanto ter esse apoio de uma pessoa é importante, o quanto se fazer presente na vida de alguém é importante. E mais importante ainda, o quanto é importante saber que existem pessoas
na nossa vida que nos fazem, que nos auxiliam, que contribuem para a nossa existência, né? Então, a gente tem que parar e olhar que muitas coisas nós tivemos que aprender, né? Uma delas eu costumo falar muito, né? Até coloco nas minhas redes sociais. Eu sempre falo, né? A pandemia me obrigou a uma coisa extremamente difícil. Ela me obrigou a conviver comigo, né? Tem um poema do Oswaldo Montenegro, o poema Metade, onde ele diz assim, que a convivência comigo mesmo se torne ao menos suportável, né? E a pandemia, de certa forma, fez isso. Ela me obrigou a ter que conviver comigo, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, né? Com o meu temperamento, né? Já aconteceu com vocês algumas vezes de você acordar, olhar para o espelho e dizer assim, eu não aguento mais te ver, criatura. Não quero mais nem te ver, olhando para o espelho. De não suportar mais, assim, se conhecer como uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, enfim, né? Buscar o autoconhecimento nesse período de pandemia. Isso também é uma coisa positiva, porque a gente teve que aprender. Aprender a ouvir, aprender a olhar, aprender a deixar sair aquilo que a gente muitas vezes esconde, né? Dentro de um processo de vida. E eu acho que isso é positivo. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode tirar de bom dessa pandemia. Mas tem uma coisa que eu quero chamar um pouco aqui a atenção de vocês. É assim, a pandemia nos trouxe também uma coisa que estava adormecida nas nossas vidas, ou que estava relegada a terceiros na nossa vida, né? Nós fomos obrigados a conviver com a morte. A pandemia nos obrigou a conviver com a morte, ouvir falar de morte, sentir a dor da morte, passar pelo processo de perda das pessoas, de uma maneira que eu diria que nos fez repensar a nossa fragilidade enquanto sujeito, enquanto ser humano, né? Aí uma pessoa, eu não vou citar nome porque a gente não pode, mas teve uma pessoa que falou uma frase para mim, aí diz assim, como é que uma pessoa pode valorizar a morte? Eu disse, não, mas não há uma valorização da morte. É que a gente só precisa compreender uma coisa. Para morrer, a gente só precisa de uma única coisa. Vocês sabem do que é? Para morrer, eu só preciso estar vivo. Certo? E de certa forma, isso foi nos trazido de uma maneira muito grosseira, muito grotesca, mas nos fez pensar sobre isso, né? E o que é que eu faço enquanto eu estou vivo? Porque eu acho que eu nunca morro. A gente não pensa na morte. E aí, quando a gente não pensa na morte, as pessoas acreditam que não falando dela, ela não existe, ela não vai aparecer. Só que quando você se dá conta de que ela é algo presente na nossa vida, e aí você vai entender que o importante não é como você vai viver esse intervalo entre o nascer e o morrer. Como eu estou vivendo a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida, né? Porque muitas vezes eu vi muitas pessoas chorando, se eu soubesse, não pode, é muito novo, não sei o quê, se eu soubesse. Mas na verdade a gente sabe. A gente sabe. Se tem uma certeza que todos nós aqui temos, é porque às vezes a gente não quer lembrar dela. Mas se tem uma certeza que todos nós sabemos, é que um dia a gente vai partir. Mas a gente faz de conta, como a gente tem medo, a gente tem receio, e inúmeros fatores, o medo do desconhecido, né? Às vezes o medo de deixar as pessoas que a gente gosta, de não saber o que vai encontrar do lado de lá. Então o que a gente faz? A gente pega essa palavrinha, essa situaçãozinha e guarda. E aí quando ela aparece, vem aquelas coisas. Se eu soubesse, eu teria feito diferente. Mas você sabe. Então faça diferente. Experimente agora essa outra nova oportunidade que nós estamos tendo, passando por tudo que nós passamos, tendo que perder pessoas queridas, né? E quase todo mundo perdeu alguém. É raro não ter alguém que não tenha perdido alguém, ou que não conheça alguém, né, que desencarnou.
Então, que a gente aproveite essa nova oportunidade e reflita sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Do tipo assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou vivendo a minha vida em plenitude? Como assim, Rogério? O que é viver em plenitude? Será que eu estou fazendo realmente as coisas que eu gosto? Mas sem, não é desmerecer os outros, mas é com clareza, com responsabilidade. Por exemplo, será que eu estou dizendo a quem eu amo que eu amo? Coisa básica, simples. Né? Ah, não, depois eu falo. Ah, é piegas, é brega falar que gosto. Né? Você já chegou para o seu pai, sua mãe, seu irmão, já olhou nos olhos dele e disse assim, eu te amo? Se você soubesse, né, aquela velha pergunta que a gente faz, às vezes a gente está fazendo treinamento, a gente está fazendo capacitação, a gente às vezes faz essa pergunta, se você soubesse que você ia desencarnar hoje, ou que você ia morrer hoje, o que você faria? Né? Aí as pessoas começam, eu ligaria para fulano, eu abraçaria cicrano, eu diria isso, eu diria aquilo. Aí eu digo assim, então por que você não faz? Porque você não sabe se você vai fazer, se é hoje ou é amanhã. Então a gente tem que viver com plenitude. Comprou aquele vestido novo, bonito, veste. Não espera ocasião especial, não. Aquele perfume gostoso que vou usar na noite, quando eu for sair. Às vezes o quando for sair nunca acontece. Então usa em casa. Não problema. É para usar, não é bom? Né? Guarda, corta o cabelo, ajeita, compra uma roupa nova. Vive. Vive como se hoje fosse o último dia. Essa é a grande beleza da vida. No Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem do Cristo que ele diz assim, olhai os lírios do campo. Né? Eles não se preocupam com nada, eu não estou me lembrando agora, mas a mensagem diz assim, eles vivem e Deus dá a eles o dom de brilhar, de estar ali, de ser bonito, de ser capaz. Então, quer dizer, muitas vezes a gente deixa de viver a vida, não é? Porque a gente tem receio, ou porque a gente fica guardando. Não, eu vou guardar para depois. Eu queria tanto esse ano viajar, mas não vou viajar não, vou deixar para viajar ano que vem. Se está com vontade de viajar esse ano e tem condição para isso, faça. Né? Está com vontade de fazer, faça. Poxa, eu estou com a saudade daquele meu amigo, nunca mais eu vi. Pega o telefone e liga. Né? Oba, tudo bom? Como é que você está? E hoje a gente tem videochamada, né? Uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia, maravilhoso, né? Videochamada, todo mundo hoje faz. Né? E é engraçado, funciona. Eu estou dizendo isso porque, assim, durante muito tempo, eu tenho uma família grande, minha família, como toda família nordestina, né? A gente tem uma família meio grande, né? A maioria. E a gente tem parentes espalhados no mundo, no Brasil todo. Quase todo lugar a gente tem um parente, né? E muitas vezes a gente só se via em velório mesmo. Quando desencarnava alguém, é que vinha parente de tudo que era lugar para aquela questão do sepultamento. Ou então, às vezes, uma vez no ano, no aniversário, uma coisa assim muito especial, as pessoas tentavam se reunir. Aí passavam de 1 ano, 2 anos, 5 anos sem se ver. Né? Como eu tinha na minha família, 5 anos que eu não via uns primos meus que moravam longe. O que a pandemia trouxe de bom? A gente começou a se reunir toda semana, pelo videochamada. Toca violão, conversa, canta, brinca, conta piada. E eu disse, mas rapaz, isso aqui estava na mão da gente há tanto tempo e a gente não sabia que podia fazer. Né? Então tem coisas boas que ela nos trouxe. A possibilidade de aproximar pessoas que estão distantes. Né? De estar junto com aqueles que você gosta. Mas voltando lá para o nosso temazinho. Né? Isso aqui é só para fazer um parênteses. Então o que a gente tem que fazer, gente, é entender que durante muito tempo a sociedade ela pegou a questão da morte e do desencarne, tirou de dentro da casa das pessoas e levou para os hospitais. Então falar de morte sempre foi algo, um tabu, ninguém fala. Ninguém fala. Né? As pessoas, quando vai para o hospital, não, lá tem condições melhores para que ele possa desencarnar lá no hospital. Mentira, boa condição é você poder estar em casa, junto daquelas pessoas que você ama, do lado de quem você gosta, né? Como era antigamente. Aqui eu estou vendo aqui que tem muita gente nova, mas tem algumas pessoas aqui que com certeza conviveram isso. Né? Conviveram com a morte do parente com a gente, dentro de casa. A gente ali próximo, a gente esperando o momento, né? Ali vivendo junto até o último momento. Então aquilo não era tão traumático, porque a gente sabia que era um processo, a gente participava desse processo. Hoje em dia a gente relega isso a um lado
né, a um lado hospitalar. E aí você se afasta. E você não fala. E aí, ao não falar sobre, é que eu digo que a gente deixa, muitas vezes, de viver. Eu não quero dizer aqui, não é livro de romance que você tem que sair correndo, fazendo tudo, não. Mas é que você tem que entender que, se está com vontade, poxa, faça. Né? Faça. Não guarde, não deixe para depois. Né? Se você pode fazer agora. Não é só, é tudo. Às vezes, eu tenho uma amiga minha que ela entrou num processo de dieta muito grande, não sei o que, e ela vive com vontade de comer pizza. Eu disse, coma. Um pedaço de pizza não vai fazer mal a ninguém. Está com vontade, faça. Né? Já pensou se você desencarnar, chegou lá em cima e diz assim, eu devia ter comido aquela pizza. Né? Mas vai ficar lá na vontade, porque a de lá é meia aérea, assim, ela não tem muito sabor, não. Né? Então, assim, às vezes a gente deixa para depois coisas que a gente poderia fazer. E o mais importante, a gente deixa para depois o convívio com o outro. Tá? Então, não deixemos o outro distante. Se aproxime dos seus amigos, se aproxime dos seus familiares. A coisa mais importante que nós podemos construir na nossa vida é uma rede de apoio. Né? Na psicologia, a gente usa o termo rede de apoio para nominar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que nos ajudam, que nos orientam, que nos dão um conselho. Né? Muitas vezes é o ombro amigo para a gente poder chorar. Certo? Então, é ter pessoas de confiança com as quais você pode contar. Então, aproxime-se dessas pessoas, restaure essa rede. Né? Diga para essas pessoas o quanto você as admira. Né? E não fique com vergonha de parecer piegas, não. Tá? Eu tenho um filho de 20 anos. Toda vez que eu o vejo, eu olho para ele e digo, meu filho, eu te amo. Ele diz, ai pai, lá vem você de novo. Eu disse, mas eu te amo. Tá bom, pai, já sei. Disse, mas eu vou continuar dizendo, não tem jeito. Né? Vou dizer quantas vezes eu puder. Porque eu não sei quando é que eu vou poder parar. Vai ter um momento que eu não vou mais poder dizer. Aí você é que vai ficar com saudade, vai dizer assim, poxa, como eu queria que meu pai estivesse aqui para dizer que me ama. Né? Eu sei que eu já passei por isso. As duas fases. É por isso que eu falo. É para encher bem, para você ficar com crédito. O dia que eu me for, você está aí com a cartela cheia. Né? Mas é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa cuidar da gente, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Parar com essa história de, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo. Né? Amanhã eu vejo o que é que eu posso fazer. Essa história de sempre estar deixando as coisas para depois. Então é importante, uma das lições que a pandemia nos trouxe, foi a prestar atenção no outro. Saber o quanto nós somos importantes na vida dessas pessoas e o quanto essas pessoas são importantes para nós. Né? Eu sei que é difícil. Muito. Se eu disser para você que no consultório nós atendemos diversos problemas, não só de ansiedade e depressão, mas de conflitos familiares, né? Por conta dessa convivência forçada. Aí eu te pergunto, mas por que está gerando tanto conflito? Porque vocês se afastaram, enquanto podiam estar juntos. Aí agora estão forçados a estar juntos. É como se vocês estivessem prisioneiros naquele espaço. Mas essa dificuldade da convivência, ela só existe porque ela foi construída ao longo da existência. As pessoas foram se afastando. Se afastando. Né? Cada um no seu quarto, cada um come a hora que quer. Eu era de um tempo, né? Não sou tão velho não, mas quando eu era criança, tinha um horário do almoço e o horário do jantar. Sentava todo mundo na mesa para almoçar, para jantar. Colocava-se à mesa e chamava todo mundo. Hoje é cada um com seu prato, no seu quarto, assistindo sua televisão. É cada um no seu mundo. É cada um no seu universo. E a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí quando a gente é obrigado a estar junto, que foi o que a pandemia fez, aí começam os conflitos. Por quê? Porque eu estou junto de pessoas que eu não conheço. Eu moro na mesma casa com pessoas que eu não conheço. Simples.
Eu acho que conheço meus pais acham que me conhecem, né? Muitas vezes eu acho que eu conheço meu esposo acha que me conhece, porque é muito comum também, conflitos nos relacionamentos, nos casais. É porque cada um trabalha, cada um sai de casa às 7 horas da manhã para trabalhar, chega em casa às 7 horas da noite. Aí estão cansados, estão bem, vivem ali aquele pedaço, vão dormir no dia seguinte, acordam, vão trabalhar e tudo. Só que agora, de repente, eles são obrigados a viver 12 horas, 24 horas juntos, né? E aí começam os conflitos. Ah, mas não era desse jeito quando eu te conheci. Era, porque naquela época era a época da conquista, era bom, a gente fazia tudo bonitinho para dar certo. Mas aí você tem que começar a descobrir quem é a pessoa que está ali na sua casa. Quem é a pessoa com quem você convive? Seus filhos. Quem são seus filhos? Quem tem filhos aqui, né? Adolescentes, até não tão adolescentes, né? Quem são essas pessoas, esses indivíduos que dividem o espaço comigo, né? A gente deixou de conviver com essas pessoas há muito tempo. Aí por isso os conflitos. Então a gente tem que reconstruir a história, a ideia, o conceito de família, né? O conceito de família. Hoje é bom, por exemplo, eu vi algumas famílias, né, na sala assistindo televisão, todo mundo junto. Eu disse, olha que coisa maravilhosa, né? Que não se faz mais isso, né? Se fica mais todo mundo no mesmo cômodo ou para comer, assistir televisão, ou estar junto. Mas, de repente, algumas pessoas estão resgatando isso e é importante. É importante respeitar a individualidade do outro? Claro, é importante. É necessário, inclusive. Mas é importante também que haja um momento de compartilhar aquilo ali que está todo mundo junto. Então, que nós possamos reaprender o conceito, reaprender a viver nesse ambiente familiar, respeitando as dificuldades, conhecendo as limitações, as nossas, né, e a do outro. Então, são coisas que a pandemia também nos trouxe. E é bom. Agora, por exemplo, a gente mal acabou, já tomamos, muitas pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, já se abriu os comércios, as pessoas estão todas correndo desesperadas para os ambientes externos, porque ninguém aguenta mais ficar naquela sensação de sufocamento. Enquanto tem outras que ainda estão num processo talvez ansiogênico maior, que não conseguem sair de casa por medo, né, de virem a adoecer, porque sabem o quão trágico, o quão doloroso é esse processo dessa doença. Então a gente vive esse dilema, né? Mas nós precisamos aprender a olhar a vida de uma maneira diferente. A gente fala muito, é muito comum as pessoas falarem sobre o novo normal, né? O que é o novo normal? É andar de máscara? É usar o álcool? É ter cuidado? Cuidado esse que a gente já deveria ter há muito tempo, né? Não precisaria de uma pandemia para ensinar que eu deveria ter certos cuidados, porque é um vírus, assim como a gripe, como outros. Então a gente também precisaria ter alguns cuidados, né? Mas a gente não tinha, porque ninguém se lembrava. Então o novo normal hoje é fazer com que as pessoas se preocupem, se cuidem, passem a ter um olhar diferenciado, né? Hoje as pessoas não se abraçam mais, é só toquinho. Daqui a pouco vai poder de novo, tá? Porque nós precisamos disso. Principalmente aqui no Brasil, né? Na Europa até que... A Europa o povo é mais frio, mas aqui no Brasil nós somos calorosos, né? Nós somos seres amáveis, né? Nós gostamos de abraço, nós gostamos de beijo, né? Nós gostamos do chamego. E a gente foi privado disso. E aí agora, nessa possibilidade de voltar, a gente fica nessa ansiedade para que tudo volte ao normal de novo. Mas é importante a gente entender que a gente precisa ter cuidado, né? Cuidados básicos, né? Não precisa do álcool, não. Basta lavar as mãos. Lavar as mãos, ter determinados cuidados, evitar andar descalço. Enfim, coisas básicas de higiene que a gente não fazia. Esse é o novo normal que a vida está nos trazendo. E aprender, mais uma vez, eu chamo a atenção, aprender a valorizar a existência. Eu acho que o que a pandemia
na minha opinião, o que a pandemia trouxe de mais importante foi que a gente pudesse olhar para a nossa existência como algo realmente finito. Não é? Que a gente pudesse compreender que nós somos falíveis, que nós somos passíveis de cometer erros, porque a gente acha, acredita, que o erro só quem comete é o outro, que as falhas só quem fazem são os outros. Mas, na verdade, nós também somos falíveis. E aí, se eu começo a compreender a minha falibilidade, a minha capacidade, né, de errar, como todo mundo, eu começo a ser mais generoso em relação ao erro alheio. Então, é importante que a gente perceba, que a gente traga, digamos assim, um olhar diferente para esse nosso convívio. E que a gente entenda que nós somos finitos. Finitos não no lado espiritual, porque enquanto espírito nós não somos finitos, mas enquanto matéria sim. Né? Enquanto matéria nós somos finitos. Essa matéria ela tem um prazo de validade. Como tudo que é matéria na vida, como tudo que é orgânico na vida, ela tem prazo de validade. A gente só não sabe, mas a gente sabe que ela vai deteriorando, que ela vai sofrendo as influências do nosso comportamento, da nossa vida, da forma como a gente age, da forma como a gente trata o nosso corpo. Né? Ele sofre todas essas influências. E ele tende, normalmente, a acabar. Então a gente precisa compreender que vamos olhar para a vida com amor, com carinho, com dedicação, com atenção. Né? Vamos fazer aquilo que a gente pode fazer e tem vontade de fazer. Eu conclamo a vocês que vocês vivam. Porque não tem coisa pior no mundo do que a pessoa que passa a existência todinha e não consegue viver. Como eu conheço pessoas que trabalham, e aí quando não precisam mais trabalhar, já estão tão cansados que não conseguem mais viver. Aí ficam dentro de casa, né? Processo daquela aposentadoria, eu não consigo mais fazer nada, não tenho mais nada para fazer, aí vem o adoecimento tardio. Né? Tem pessoas que não querem se aposentar porque sabem que se pararem de trabalhar não vão ter o que fazer. Mas isso por quê? Porque não viveram. Viveram a vida em função de alguma coisa e nunca em função de si próprio. Você precisa viver, claro, nós vivemos em sociedade. Nós vivemos com o outro. Então nós temos que viver um compartilhar. Mas nós também precisamos viver algo que é nosso, para mim. Isso não é ser egoísta. Tá? Porque você não vai deixar de olhar o outro, mas é você pensar em você também. Tá? Pensar um pouco em você, no seu descanso, né? Na sua saúde. Tá? E às vezes a gente acha, eu vou trabalhar porque eu preciso comprar minha casa, eu preciso comprar meu carro, eu preciso pagar a escola dos meninos. Ou seja, a gente trabalha a vida inteira para pagar por alguma coisa que a gente não vai levar. Já prestaram atenção nisso? A gente passa a vida toda correndo atrás de alguma coisa que vai ficar aqui quando eu me for. Eu não estou dizendo com isso, eu não estou sendo hipócrita, pelo amor de Deus, de dizer que a gente não precisa do dinheiro. Não é isso. O dinheiro ele é necessário. Nós precisamos comer, precisamos vestir, precisamos ter coisas, precisamos morar, enfim. O dinheiro ele é necessário, mas ele não pode ser essencial. Essa é que é a grande diferença. Tá? Ele não pode ser a essência da sua vida, porque se assim for, você vai passar a vida inteira sendo escravo do dinheiro. Por mais que você o tenha, mas ele sempre será seu dono. Né? Eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas que trabalham tanto que não têm tempo de gastar. Por incrível que pareça. Tá? Quando eu digo assim, não ter tempo de gastar, é gastar com você mesmo, gastar com algo. Eu vou a um restaurante, eu vou comer bem, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar uma roupa, uma coisa. Não tem tempo. Não tem tempo. Tá? Então a gente precisa aprender a cuidar da gente.
E a melhor maneira de cuidar da gente é você descobrir aquilo que te dá prazer. Para o nosso dia de hoje, para a nossa sociedade atual que nós estamos vivendo, né? Uma vez me perguntaram, e o que é que a gente faz? Eu digo, descubra o que te dá prazer. E faça. Faça. Né? Eu dei uma palestra recentemente num hospital aqui em Fortaleza, em comemoração ao Dia dos Enfermeiros, e eu falei para as pessoas lá, eu digo assim, a vida é estressante, o trabalho é estressante, então se vocês não derem a vocês algo que lhe dê prazer, vocês vão passar a vida inteira toda nesse sofrimento. Então encontre alguma coisa que te abstraia desse ambiente e que faça você se sentir feliz. Que tipo de coisa? Às vezes as coisas mais bobas que tem, por exemplo, cantar no chuveiro, dançar. Chegar em casa, ligar o som e dançar, dance. Não tem ninguém olhando mesmo, dance. E mesmo que tivesse, quem é que tem alguma coisa a ver com isso? Cante, né? Corra, ande de bicicleta, faça atividade. Né? Primeiro que o nosso organismo precisa. Ele precisa que a gente o alimente com coisas boas, com energias, com essas liberações desses neurotransmissores positivos, né? Como a serotonina. Então a gente precisa, para isso eu preciso fazer coisas que me dê prazer. Às vezes ouvir uma música, dançar, comer um chocolate. É bom. Não precisa comer todo dia, porque senão você vai criar um outro problema. Mas comer uma de vez em quando não é pecado, não faz mal. Não é? Conversar com amigos. Pegar o telefone, ligar para alguém, já que não pode estar presencial, agora até já está podendo, então se pode. Marca ali um café, marca um encontro. Vá rir. Vá falar besteira. Sabe? Uma vez uma pessoa me perguntou isso, mas fala besteira, fala qualquer coisa, nada sério, algo que te faça rir, que te alivie. Porque a gente vive num momento constante de estresse. Se eu for entrar individualmente na vida de cada um de vocês aqui, cada um de vocês tem os seus problemas, tem os seus dilemas, que os deixam estressados, cansados, fadigados. Tá? E às vezes a gente fica pensando naquilo e não consegue sair daquele processo. Então às vezes a gente precisa parar e dizer assim, não, chega. Hoje eu vou me dar uma folga. Hoje eu vou conversar com meus amigos, aquela minha amiga que faz tempo que eu não converso com ela, falar qualquer coisa, desde que nada sério. Por quê? Porque o objetivo é aliviar. O objetivo é fazer com que a gente relaxe. Né? Eu chego em casa, eu tenho um filho pequeno, eu gosto de cantar. Vão cantar, vão brincar, vão dançar juntos. Né? Teve uma moça que disse para mim que descobriu com a terapia em casa, com o filho e o marido. Eles vão dançar. Todo dia, quando chegam em casa, eles botam música e vão dançar. Dançam por uma hora e pouco. Aí acham graça, riem, brincam, não falam de nada, só dançam. Isso é maravilhoso. E é de graça. E a gente pode fazer. Ao invés de ficar o tempo todo preocupado. O que é que eu posso fazer? Como é que eu vou resolver isso? Não sei o quê. Não dá para resolver agora, então para. Já diziam os mais sábios que quando um problema tem solução, então é só solucionar o problema. E quando um problema não tem solução, ele já está resolvido. Então, o que fazer? Então, às vezes, a gente não consegue olhar dessa forma. Às vezes é difícil a gente encarar dessa forma, até porque nós temos uma tendência, né, a trazer conosco um pouco da ansiedade. Então, às vezes, a gente não consegue. Mas é importante a gente saber que aquilo que eu não posso resolver, está resolvido. Uma das coisas mais importantes que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, principalmente para quem tem ansiedade. Eu digo assim, descubra o que é seu e o que é do outro. O que é que você pode fazer e o que depende do outro. Se o que depende do outro está te deixando adoecido, então olhe para aquilo e entenda que aquilo não depende de você. E vá correr atrás do que depende. Né? Você é responsável pelas suas ações, você é responsável pela sua palavra, você é responsável pela sua saúde, você é responsável
pelos seus pensamentos, né, pela forma como você interpreta as coisas. Isso tudo é da sua responsabilidade. O que é do outro? A forma como o outro encara o mundo, a forma como o outro lhe percebe. Né? Então, porque se eu fizer isso, as pessoas vão me julgar. Se julgarem, quem está julgando é o outro. Não tem nada a ver com você, é a opinião dele. E como o próprio nome diz, a opinião do outro é do outro. Então eu tenho que me preocupar com aquilo que é meu. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Aí é que você vai ver, poxa, eu posso procurar fazer uma caminhada, eu posso procurar fazer uma atividade física, porque é bom. A gente pensa que a gente está cansado. Gente, eu estou cansado, eu chego do trabalho cansado. Vou fazer atividade física, esse cara está ficando doido. Mas se você soubesse que a realização de uma atividade física, ela gera prazer depois. Há um certo tempo você aprende, você gosta, e quando você começa a fazer aquilo que você gosta, aquilo se torna prazeroso, então aquilo se torna benéfico. Por mais cansado que você esteja, você consegue fazer aquilo com satisfação. Né? Por isso que é importante você se conhecer e saber o que você gosta. Se eu não gosto de bicicleta, então não adianta ir atrás de bicicleta. Né? Se eu não gosto de caminhar, então eu vou procurar outra coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de cantar. Ótimo, então cante. Cante alto. Né? Cante com vontade. Dance. Né? Eu tenho uma paciente minha, eu não sei se eu já falei isso aqui no Paulo Estevam, que ela estava muito ansiosa, uma crise de ansiedade muito grande, e eu disse para ela que uma das coisas que ela precisava fazer era atividade física. Aí ela foi para a academia, não deu certo, foi fazer caminhada, não deu certo, foi bicicleta, não deu certo. E aí ela ficava mais estressada ainda. Aí disse que um belo dia um amigo dela chamou ela, ela estava entrando na academia, e o amigo dela perguntou, está indo para onde? Aí ele disse, eu estou indo aqui para o meu treino, eu vou aqui para o Muay Thai. Aí ela disse, o que é isso? É um treino que a gente tem aqui, tem um saco aqui, a gente dá umas pancadas, a gente chuta, bate. Ela disse, eu quero fazer. Pronto, se encontrou. O que ela mais gosta de fazer é chutar aquele saco. Passa o dia chutando, se ela pudesse. Mas aquilo é bom. Extravasa. Libera toda uma energia, porque ela tem muita energia. Então libera toda a energia, diminui a ansiedade, certo? Deixa calma. E ainda por cima é uma atividade física. Né? Mas aí você tem que encontrar. Às vezes a gente precisa procurar. O que é que eu gosto de fazer? E aí vem aquela velha frase, né? Conhece a ti mesmo. A gente não se conhece. A gente não se conhece. A gente perdeu uma grande oportunidade. Quem na pandemia não conseguiu se conhecer mais um pouquinho, perdeu uma grande oportunidade. Porque você foi obrigado a conviver com você. Então era uma boa oportunidade de saber se você é muito chato, pouco chato, ou tem jeito. Né? Porque tem gente que tem jeito. Então, assim, a gente tem que compreender, buscar esse entendimento. E aí, a partir do momento que eu me conheço, eu conheço meu limite. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu aguento. Né? Não vou brincar não, porque eu não gosto muito de brincadeira não, porque eu me zango fácil. Então, pronto, se você se zanga fácil, não brinque. Né? Procure uma outra coisa para fazer. Né? Então, a gente precisa aprender a olhar para a gente. A gente precisa aprender a se conhecer, para a partir daí saber como eu posso aproveitar melhor a minha vida. Mas o mais importante, eu reforço de novo, vou repetir mais uma vez, vivam com plenitude. Vivam. Amanhã é sábado. O que é que eu vou fazer amanhã? Vou dormir o dia todinho? Pode sair, vá a uma praia, vá ver alguma coisa, faça alguma coisa. Viva. Veja gente, se relacione com pessoas, experimente a oportunidade de ajudar. Né? Engraçado, como nessa pandemia, muitas pessoas descobriram um dom que não sabia que tinham, né? Que é o dom de ajudar. Muitas pessoas descobriram o seu lado de contribuir com a sociedade. Eu tenho grupos de amigos que é o grupo da sopa, é o grupo do pão, é o grupo da cesta básica. As pessoas descobriram que ajudar é bom. Que conseguir fazer alguma coisa pelo outro é prazeroso.
Não tem coisa mais gratificante do que você ver a sua atitude ser recompensada pelo olhar do outro. Então é maravilhoso. Ali como ele fala, ó, o trabalho voluntário, ele redime. Né? Então a gente precisa compreender que às vezes, se eu não tiver nada para fazer, se eu não souber o que fazer, então olhe para o lado. Se você não sabe o que fazer, olhe para o lado. Tem alguém perto de você precisando de alguma coisa, nem que seja de uma palavra, nem que seja do teu silêncio. Eu não vou dizer mais assim. Às vezes a pessoa não precisa nem da palavra. Ela precisa só que você fique em silêncio e permita que ela chore. Permita que ela desabafe. Sem julgamento, sem querer resolver o problema. Né? Porque tem vezes a gente quer resolver o problema do outro. O outro chega chorando, a gente nem chore não, isso é besteira. Não, se ele está chorando é porque está doendo. Né? Se ele está chorando é porque de alguma forma aquilo está incomodando. Então deixa que ele chore. Nunca diga chore não. Diga chore aqui. É muito melhor. Né? Chore aqui, venha cá, encoste aqui e chore. Quanto você puder. Tem muito mais efeito do que um chore não. Isso é besteira. Né? Aquilo que para você pode parecer besteira, para outro pode ser um sofrimento grande. Então que a gente aprenda a olhar para o outro com mais generosidade. Que a gente aprenda a olhar para o outro com mais boa vontade. Sem tanto julgamento. Sem a necessidade de estar se fazendo parecer melhor ou pior. Todos nós somos iguais. Não existe aqui um melhor ou um pior do que ninguém, não. A única coisa que nos diferencia são as nossas atitudes. Né? São as nossas atitudes. Uma vez, eu gosto de brincar, às vezes eu falo as coisas, o pessoal às vezes ri comigo, mas é verdade. O pessoal falando assim, porque Chico Xavier, porque a irmã Dulce, porque eles eram espíritos iluminados. Aí eu digo assim, qual é a tua diferença? O que é que te difere de uma irmã Dulce e de um Chico Xavier? Tirando a questão da mediunidade, claro. Né? Que ele tinha uma mediunidade trabalhada, a nossa não é. Mas a grande diferença são as atitudes, são as escolhas. A irmã Dulce, para quem não teve a oportunidade de conhecer, a irmã Dulce era uma mulher que se você olhasse para ela, você não conseguiria dizer que aquela mulher consegue fazer tudo isso. Toma conta de tudo isso aqui. Ela era uma mulher pequena, franzina. Franzina, para quem não sabe, é magrinha. Né? Basicamente, pele e osso. Sabe? Já por conta da idade. Mas com uma força interna, que um sorriso e uma vontade de fazer, que eu dizia assim, gente, é incrível. Né? Mas aí eu digo, é vontade. Se eu quiser, eu posso fazer. Talvez eu não consiga fazer tanto quanto, mas se eu quiser fazer pelo menos alguma coisinha, eu posso. Então, muitas vezes, o que nos difere são as atitudes, são as escolhas. Porque é muito fácil criticar. Né? É muito fácil criticar. Eu estava vendo uma palestra do Leandro Carnal um dia desse, onde ele falava sobre a questão da sorte. Né? Ele disse, você é porque você tem sorte. Né? Você está assim porque você tem sorte. Aí ele disse, ninguém percebe as noites que eu não dormi, as vezes que eu acordei cedo, as horas de estudo que eu tive para fazer, para chegar até onde eu estou, foi muita sorte. A sorte se chama, tem um apelido, né? É dedicação. Né? Então, às vezes, a gente tem mania de achar que o outro tem sorte na vida, a vida sorri para você. Né? É porque a vida lhe sorri. A vida sorri para todo mundo. Agora tem gente que não quer olhar. Tem gente que não quer sorrir junto. Que prefere reclamar. Que prefere se maldizer. Que prefere ficar no que a gente chama de zona de conforto. Que apesar do nome, zona de conforto, não tem nada de confortável. É apenas um lugar que a gente encontra para justificar a nossa inércia, a nossa ineficácia. Para justificar aquilo que eu não quero fazer, que eu não posso fazer, o que eu não consigo. Né? Aí chama-se de zona de conforto. Porque eu encontrei um jeitinho de ficar com ela. É igual uma pedra no sapato.
Quando eles me perguntaram, explique o que é uma zona de conforto. Eu digo, simples. Vamos imaginar que você está com uma pedrinha no seu sapato, mas que você não tem como tirar o sapato. Você não tem jeito para tirar o sapato. Aí você dá uma batidinha aqui, dá uma batidinha ali, e encontra um cantinho para ela ficar, para incomodar menos. Aí pronto, aí você se acostuma com ela. Beleza, isso é a zona de conforto. Você só ajustou ali a dor, o incômodo, se acostumou com ela, pronto. Não preciso mais tirar não, o sapato não. Agora eu consigo ficar com ele aqui até mais tarde. Isso é a zona de conforto. E é muito isso que a gente faz na nossa vida, né? A gente encontra um lugarzinho, um cantinho, e diz assim, vou ficar por aqui mesmo, tá bom. Né? E o que não acontece é porque eu não tenho sorte. Se as coisas não dão bom para mim é porque a vida não sorriu para mim. Eu não faço nada. Né? O Cristo, quando ele veio, ele falou de ação. O que ele queria de nós era atitude. Ele sempre pediu uma atitude. Ele sempre dizia, confia e vai em frente. Confia e faz. Né? Não é confia, cruza os braços e espera, não. Era sempre confia e faça. Vai em frente. Então, o que a vida espera da gente é atitude, é comprometimento. É que a gente esteja comprometido com a oportunidade que nós recebemos de estar aqui. Né? Quantos espíritos não queriam estar no nosso lugar, porque eles precisam passar por um processo evolutivo, né? E, infelizmente, por algumas dificuldades, eles não estão podendo. Mas nós estamos aqui, será que a gente está aproveitando? Né? Será que eu estou aproveitando para me melhorar? Será que eu estou aproveitando para corrigir os pequenos defeitos que eu tenho? Não é os grandes, não, são os pequenos. Porque tem gente que quer resolver o mundo de uma vez só, né? Aí sofre, porque não consegue. A gente tem que ir mudando devagarinho. Né? A gente tem que fazer pequenas mudanças que justifiquem nosso esforço. Não são grandes. Até porque é difícil. Se você pensar numa mudança muito grande, você não consegue fazer. Alguém aqui anda de bicicleta? Só para eu saber. Tu anda de bicicleta. Quando você começou a andar de bicicleta, você pensou em sair da tua casa e ir lá, eu nem sei onde você mora, mas ir lá para as Tapioqueiras, por exemplo, andando de bicicleta? Não, né? Você queria pelo menos ir até o meio do quarteirão, né? E aí cada vez que você conseguia, poxa, eu consegui um quarteirão, amanhã eu consigo 2, né? É assim que a gente tem que viver a vida. Porque se eu disser assim, não, eu vou andar de bicicleta e amanhã mesmo eu já quero ir bater lá nas Tapioqueiras, na metade do caminho você sofre, né? Se não tiver um infarto, né? Você vai ficar dolorido, doído, vai dizer assim, eu lá quero andar de bicicleta, isso lá presta. Por quê? Porque você quis tudo de uma vez. E a gente não pode querer tudo de uma vez, a gente precisa querer as coisas e ir conquistando os poucos. Né? E aí a gente vai sentindo prazer, poxa, eu consegui, hoje andei 1 quilômetro, que beleza. Mas andei 2 agora, eu já consegui, tranquilo. Não está doendo tanto não, já consigo esticar mais uma coisinha. E aí você vai. Quando você menos esperar, você está indo e voltando até as Tapioqueiras. Mas para isso você foi começando aos poucos. Mas algumas pessoas são tão ansiosas que elas querem tudo de uma vez. Aí não conseguem, aí se frustram. Aí bota a culpa, aquilo não presta, aquilo não serve. E aí ficam aonde? Na zona de conforto. Não vou sair daqui não, que aqui está bom. E é isso que acontece com a gente. Fernandinho, como é que está aí? Eu estou sem controle aqui. 10? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu adoro interagir. Eu estou aqui me sentindo preso aqui. Eu gosto de estar no meio da bagunça. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem pergunta aí dos internautas, dos amigos da internet? Quer fazer alguma pergunta? Não? Que coisa boa. Então, quer dizer que o que eu estou falando aqui não serviu de nada. Ninguém quer fazer pergunta? Não é? Mas a gente tem que compreender essa importância da qualidade de vida. Eu vou voltar para o tema da nossa palestra inicial, né? O que é que a gente aprendeu com a pandemia? E o que eu queria trazer para vocês era a importância de olhar para a vida.
É porque não tem como eu olhar para a vida sem olhar para a morte. Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que falam assim, porque você fala muito da morte, você fala... Porque para olhar para a vida eu preciso compreender e entender que existe algo que pode me tirar a vida. Que pode me tirar a condição de estar vivo. Então, se eu sei disso, eu vou cuidar para que essa minha vida tenha um valor e um sentido diferenciado. Então, a gente fala, não é para enaltecer, nem para fazer apologia, não. É apenas para lembrar as pessoas que, a qualquer momento, a gente pode precisar fazer uma mudança, né, de plano. Então, é importante que a gente viva com plenitude. É importante que a gente viva com significado. É importante que a gente fale para as nossas pessoas, para os nossos parentes, sobre perdas, sobre dificuldades, né? Às vezes a gente tenta proteger os nossos filhos das dificuldades. Não quero que meus filhos sofram o que eu sofri. É pior, eles vão sofrer 2 vezes mais. Então é preciso permitir que as pessoas passem pelas dificuldades. É preciso permitir que as pessoas compreendam, né, a finitude. É preciso que as pessoas enxerguem a importância de compreender que eu estou num período de transição e que o meu objetivo nesse período de transição é me melhorar como sujeito, como ser humano. Não é me melhorar no sentido material, é melhorar no sentido moral. É ser alguém melhor, mais justo, mais íntegro, mais honesto, mais amável, mais confiável. Alguém que as pessoas saibam que podem contar. O Cristo trouxe para nós as leis morais, os aspectos morais das nossas condutas. E é isso que nós devemos olhar, é isso que a gente deve valorar enquanto sujeito. É o que é que eu estou me transformando? Em que eu estou me transformando? Numa pessoa melhor ou numa pessoa mais egoísta? Numa pessoa mais condescendente? Numa pessoa que consegue fazer valer a empatia, né? Que consegue compreender o outro? Ou eu continuo sendo uma pessoa mais egoísta? Uma pessoa, né, que pensa primeiro em si e depois nos outros. Então a gente tem que aprender a compreender que nós estamos aqui para viver em harmonia e em sociedade. O homem não foi feito para viver só. Ele foi feito para viver em sociedade. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para aprender. Nós precisamos uns dos outros para nos auxiliar, até mesmo para nos espelhar, para que a gente consiga enxergar aquilo que muitas vezes são os meus erros, né? Aquilo que eu cometo. Então eu preciso, às vezes, desse espaço, desse convívio em sociedade, como aprendizado. Se fôssemos para vivermos sozinhos, nós não estaríamos num planeta de não sei quantos bilhões de habitantes. Tendo que nós não nasceríamos numa família com tantas pessoas. Então nós precisamos uns dos outros. E precisamos aprender a fortalecer esses elos de ligação. Que essa pandemia que nos obrigou a estar em casa com os nossos familiares nos mostre a importância dessa relação, desse convívio. Da importância dessas pessoas nas nossas vidas, da sua experiência. Então, que eu consiga olhar para mim, mas refletir no outro, sabe? Não é aquele olhar egoísta, é você olhar para você no sentido de, poxa, eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz, né? Nós não estamos aqui para sofrer. Tem algumas pessoas que dizem, nós viemos no mundo para sofrer. Mentira. Mentira. Sofrer, caso vocês não saibam, é por escolha. Tá? É uma opçãozinha que a gente fez lá, botou lá, marcou. A gente não leu o contrato, e aí colocou lá que tinha sofrimento e achou que a gente podia viver assim. Porque sofrer não é necessário, não é regra. Sofrer é completamente dispensável.
A dor é uma outra coisa. A dor a gente precisa para aprender, muitas vezes para nos colocar no trilho. Mas sofrer não. Sofrer não faz parte do processo de vida. Certo? Você quer vir? Dar uns avisos? Então, meus queridos, eu agradeço à noite a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre um prazer poder ver o Paulo Estevam falar. E eu vou pedir agora ao Hamilton para vir aqui dar uns avisos, né, Hamilton? Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite.